a nossa vida acaba, assim, além da gente olhar para as coisas, a gente acaba se recobrindo de símbolos que justamente lembram para a gente o que que é importante para a gente. E um dos símbolos importantes que a gente tem na UBL é o sobrenome de cada edição. Cada edição a gente é como se a gente refizesse o voto do que a gente considera importante e isso está traduzido naquele nome. E é claro, cada nome tem um tom diferente e a gente dá um foco diferente, mas no fim eles fazem uma teia de coisas que são permanentes, são perenes. Mas é isso, a gente ficou pensando o que seria um nome adequado, porque o nome Cubata é um nome muito bonito. Enfim, rever as nossas relações com os nossos ancestrais africanos é uma coisa muito bonita. E se reconectar com aspectos da sabedoria que os africanos ainda têm, que a gente por algum motivo perdeu, mas perdeu mais ou menos, isso também é muito bonito. E ficar em casa na pandemia é muito bonito também. Mas, mas a gente pensou o que poderia ser um nome digno, e a gente estava um pouco em dúvida do que fazer. E aí, quando a gente fica em dúvida, a gente às vezes precisa procurar um guia. E aí, o que tipo de guia a gente poderia procurar? A gente pode olhar os nossos próprios livros sagrados. A gente foi procurar nos nossos textos sagrados. No caso da Olimpíada, os textos sagrados são os nossos problemas. Aí a gente foi olhar para os problemas para pensar, o que será vai ser o nome da próxima edição? Por acaso isso aqui é um padre etíope que a gente falou isso. Tá. Aí, caso vocês não sejam familiarizados com a divisão histórica dos templos da UBL, é, o, o texto, a gente tem assim, a gente tem essas fases, né? A primeira fase é tipo o período pré-clássico, onde alguns traços do que vem a seguir estão lá já presentes, mas o período clássico mesmo é a segunda fase, onde tem os problemas de linguística no sentido mais clássico. E a Elo já é um período pós-clássico, um período helenístico que tem muita firula, muita coisa, muito enfeite assim, mas o período clássico mesmo é a segunda fase. Aí a gente achou que o primeiro problema da segunda fase sempre é um indicador de alguma coisa. Ele sempre é um guia, porque ele é o primeiro, né? Ele dá a direção. Aí a gente foi olhar para os primeiros problemas. Então, nessa edição, a gente estava falando bastante das culturas africanas. E aí, o primeiro problema da segunda fase desse ano era esse problema do Swahili, dos empréstimos árabes na língua Swahili. O enunciado falava um pouco também da presença dos portugueses na costa Swahili, o que deu origem, enfim, ao estado de Moçambique. E é isso. E aí foi interessante porque a gente deu conta que esse é o único problema da prova, que ele tinha a convergência entre três povos diferentes, descritos ali. Tinha os Swahili, enfim, representando os Bantu de uma forma geral, os africanos de uma forma geral, talvez, os árabes e os portugueses. E a gente pensou, essa é uma convergência interessante. Se o primeiro problema do período clássico da Olimpíada, que é a segunda fase, indica alguma coisa, então talvez tenha uma dica aí. Aí a gente pensou, talvez a gente deveria olhar para os árabes e para essa relação dos portugueses com os árabes. E na verdade, os portugueses e os árabes se relacionam há muito tempo. Não só os árabes, né? A gente pensou, se a gente pensar do ponto de vista linguístico, a gente pensou nas línguas semíticas em geral. Isso aqui é um mapa das línguas semíticas no mundo hoje. O árabe, claro, é a mais falada delas, mas tem, enfim, outras. A gente falou das línguas etíopes hoje, enfim. E, na verdade, os portugueses se relacionam com os árabes há muito tempo. Talvez a relação mais interessante, assim, histórica, mais antiga, foi a relação da ocupação árabe. Ocupação não é bem uma palavra, porque durou 900 anos. 900 anos não é uma ocupação. Mas, enfim, dos 900 anos em que a Península Ibérica foi uma península que fazia parte do mundo árabe, especialmente o Califado de Córdoba. Inclusive é interessante porque, do ponto de vista linguístico, boa parte no Califado de Córdoba se falava línguas românicas também, línguas derivadas do latim, as tais línguas moçárabes. O problema é que a gente não tem muito registro disso, porque os árabes até hoje eles têm esse costume de só escrever em árabe clássico, em árabe padrão, e aí, enfim, essas línguas não eram escritas. Então, depois da Reconquista, isso aqui, essas linhas vermelhas mostram o caminho da Reconquista, ou seja, depois desses 900 anos que, enfim, os cristãos que, que foram, enfim,
ganhando território sobre os muçulmanos na Península Ibérica e estabeleceram os reinos que depois viraram Portugal e Espanha, o reino de Castilha, o reino de Aragão, eles, enfim, essas línguas moçárabes se perderam, mas é um fato linguístico super interessante, como as línguas românicas da África, que também existiram por um tempo, também desapareceram. Mas, enfim, esse era um contato próximo. Várias das palavras do português que a gente tem, basicamente todas as palavras começadas com al, tipo alface, mas um monte de outras palavras que vêm do árabe para o português, elas vieram nesse período, desse contato entre os reinos católicos no norte e o califado de Córdoba no sul. Inclusive, a formação de Portugal é assim, né? Se falava uma das variantes do latim aqui, no extremo oeste, que era vou botar o laser, que era o galego, e aí quando se passou do Rio Minho, logo a parte dos galegos que passaram do Rio, eles ficaram independentes e criaram um principado separado, que era o Principado de Porto Calha. Calha é um nome celta, essa região é uma região tradicionalmente ocupada por celtas antes dessa população latina, e então Cal é um radical super, é o mesmo radical de Galícia, galego, e Gália, enfim, gaélico, tudo isso. Enfim, e aí essa parte do Portucale que virou Portugal e o galego falado no sul do Minho, eles resolveram chamar de não, só que agora a gente fala português. Enfim, é isso. Então, relação bem próxima, assim, na gênese da língua portuguesa, os árabes estavam lá, a gente pode dizer assim. Mas tem outras relações, né? Um outro período de relações importantes entre Portugal e os árabes foi esse período das navegações, porque os portugueses foram os europeus que fizeram as grandes rotas comerciais por mar no Oceano Índico. Eram rotas que eram antes dominadas pelos Swahili e pelos árabes, justamente. E aí os portugueses entraram nesse meio. Então, aí nessa época teve muito contato. Inclusive, é uma coisa que a gente acaba sabendo pouco, porque não sobraram muitos registros, mas no século XVI e XVII, muitas regiões, tradicionalmente, que a gente associa a cultura árabe, elas eram dominadas por Portugal. Toda essa região aqui, onde hoje é parte do Omã e dos Emirados Árabes Unidos, isso aqui tudo era território português. Por mais de um século foi território português, e todas essas cidades aqui. E também aqui, aí teve as guerras entre Portugal e a Pérsia por causa disso, em disputa desse estreito aqui, de Hormuz. E uma coisa mais recente é justamente o, a imigração árabe no Brasil. É uma foto de três políticos brasileiros, o Haddad, o Chalita e o Temer. Mas é interessante porque os três são políticos famosos e os três são de famílias de descendência de cultura árabe, libanesas, sírias, etc. Então acontece isso. É isso, mas enfim, mas a gente precisava de um pouco mais de elementos para decidir o nome. Então, a gente resolveu olhar para as questões número um das segundas fases anteriores. Aí a gente olhou para a segunda fase da Iepa-Massa. Tinha esse problema de álgebra transcendental, que foi, enfim, essa coisa que foi citada nos debates, né? E aí, falta o Boulos, é verdade. Esqueci do Boulos. Também é, enfim, isso aí, descendente. E aí tinha essa frase para traduzir, né, de álgebra transcendental. Essa frase, a tradução dela era: a mesa à frente está à esquerda do jovem. Isso era só, aí a gente entendeu que isso era só uma indicação de vocês fazendo a prova. Então isso não era uma grande informação. A gente resolveu pular então mais uma edição para trás. Aí a primeira questão Mas do. olha só, a palavra é álgebra, hein? É verdade. A álgebra é uma palavra veio do árabe. Aí a gente foi olhar para a edição Yorá, a primeira questão do Anton Somin, dos Sete Ventos, que mostrava as direções em maltês, na língua falada na Ilha de Malta. E aí tinha a Rosa dos Ventos, né? As pessoas tinham que preencher, no fim o preenchimento era isso. E porque a gente, poxa, a Rosa dos Ventos é uma ótima coisa para dar direção, né? Então, dessa aqui deve ser importante. Aí a gente olhou para essa direção, Ilvant, que aponta justamente para onde está o mundo árabe. E a gente lembrou do Levante. Aí, o Levante. O Levante tem esse nome por causa do Sol, né? É de onde o Sol se levanta, no mundo Mediterrâneo. O Levante é muito importante historicamente, no mundo antigo.
isso é um mapa falado no mundo antigo. É, desculpa, um mapa que mostra um pouco, enfim, essa região tradicional da Mesopotâmia, outra região tradicional da Anatólia, o Egito, enfim, o Levante estava no meio disso tudo. E aí não é à toa que várias populações que viveram historicamente no Levante, elas acabaram tendo uma importância histórica importante. Os fenícios, né, seriam a principal referência, mas também as tribos, essas tribos semíticas engraçadas que tinham um livro engraçado e que tiveram um profeta engraçado. Não sei se vocês ouviram falar, tem uma religião aí que veio dessa região. E isso aconteceu. Mas, enfim, mas o Levante ele é muito interessante. Até hoje, hoje o Levante é majoritariamente uma área que fala árabe em termos linguísticos. Durante muito tempo, as línguas faladas no Levante sempre foram línguas semíticas. Então, o aramaico, o siríaco, enfim, essas línguas todas. Então a gente estava na direção certa. A gente achou que essa questão que eu apontava para o Levante estava dialogando bem com essa questão de olhar para as línguas semíticas. Aí a gente ficou pensando o que a gente pode fazer com o Levante. Inclusive o árabe levantino é uma das variantes do árabe que é super interessante, por vários motivos que eu não vou entrar em detalhes. Aí a gente pensou o que pode ser. Aí surgiram ideias. A gente podia, porque agora a gente está falando da Palestina. Enfim, tá essa questão da Palestina, a gente pensou em falar da Palestina, até a gente recebeu uma sugestão, mandaram uma árvore para a gente, as oliveiras são um símbolo muito bonito da cultura árabe e tudo, mas a gente ficou pensando que talvez pegar a Palestina como tema, a gente sentia que faltava alguma coisa. Claro que a gente super acha que é importante falar da Palestina, enfim, várias coisas, nem vou entrar no assunto, mas a gente achou que ainda faltava alguma coisa, ainda faltava enraizar melhor isso, usando a metáfora da oliveira, enraizar melhor isso na cultura brasileira. A gente pensou, o que o Brasil tem a ver com o Levante?